Recentemente, nós publicamos, juntamente com a doutora Edna Koga, da Cochrane, na Escola Paulista, uma meta-análise, uma revisão sistemática das drogas disponíveis para neuropatia dolorosa. E quando que vale a pena, em vez de usar monoterapia, associar duas drogas para dor? Vai depender de cada caso é um caso, mas nessa meta-análise está free na internet, vocês podem pegar na Frontiers in Neurology, é uma revista que é de domínio público, e lá nós explicamos o que é desestesia, o que é parestesia, quando que eu vou associar uma droga, quando que eu vou usar monoterapia em dor por neuropatia diabética. Para concluir, mais 3 slides só, temos 1 minuto. Então, a pergunta, diabetes bem controlado, há risco de neuropatia? Que é o que o Rodrigo me propôs? Sim, sem dúvida. Há risco de neuropatia. E eu queria mostrar para vocês 7 causas, né, de pacientes que eu tenho visto com cada vez mais frequência, com diabetes bem controlado. Eles chegam para nós com glicada até de 7, 6, mas com dor, com neuropatia. Então, pacientes com hipertrigliceridemia, eles têm excesso de ácido gástrico livre, isso lesa a mitocôndria, lesa o nervo, e é uma neuropatia reversível nos metabólicos, nos pré-diabéticos. Os pacientes alcoólicos e dos diabetes, 27%, 33% das polineuropatias dos alcoólicos são diabéticos, né? É o pancreatoprivo, é importante lembrar que o etilismo acelera a neuropatia diabética e piora a neuropatia diabética com desautonomia grave. Nesses casos, vale a pena também repor vitamina do complexo B. A apneia obstrutiva do sono, isso também é recente. São pacientes que têm alto estresse oxidativo noturno, pela hipóxia, e eles vão ter estresse, vão ter uma neuropatia mais grave, ou uma neuropatia mais acelerada. E com glicada, às vezes, eu atendi uma vez um paciente, ele chegou, ele tinha falado, o doutor, eu vim aqui porque o meu endocrinologista falou que eu tenho muita neuropatia para pouco diabetes. É muita neuropatia para pouco diabetes. Eu sou diabético há 1 ano, tenho glicada boa. Era uma apneia obstrutiva, melhorou com BiPAP nasal, né, e tem que ter adesão. O paciente tem que aderir ao BiPAP, usar pelo menos 4 horas por noite para ter eficácia. Pensar em apneia nos doentes com hipersonolência diurna, os pacientes que têm cefaleia matinal, irritabilidade matinal. Medicações neurotóxicas, medicações que podem produzir neuropatia ou acelerar a neuropatia diabética. Lembrar que excesso de B6 é tóxico e é grave. Eu já tive 5 casos que eu dosei a B6 e estava em níveis tóxicos. 70, 80, o valor normal é até 26 lá, pelo menos lá em São Paulo, no Fleury, eles dosam a piridoxina. Então tomem cuidado. Pacientes que se automedicam, que tomam vitamina complexo B sem necessidade, eles podem ter, infelizmente, uma neuropatia por excesso de B6 e é irreversível. O doente não melhora. E você tem que avisar, ó, é B6. Lesou, não tem cura. Infelizmente, é uma neuropatia grave. Depois, outras causas mais graves, lembrar que nitrofurantoína, macrodantina, você não pode usar com clearance menor que 50, porque ela é nefro e neurotóxica. Lembrar que existe o tacrolimus pós-transplante, esses pacientes podem ter uma desautonomia pelo tacrolimus, aí é importante diminuir a dose, mandar uma cartinha para o nefro, se é o caso de diminuir, ou trocar por ciclosporina. Déficit de B12 nos pacientes pós-bariátrica ou B1 pode dar neuropatia, ou excesso de B6, paciente que, por exemplo, fez um sleeve, fez uma gastreia, não é necessário repor B6, não é necessário, não há que repor. E se repor em excesso é tóxico. Tá? Agora, no bypass, sim, no bypass você tem que repor B12 e B1 de rotina. Né? Bom, doenças autoimunes podem dar neuropatia e lembrar dessa neuropatia diabética induzida pelo tratamento. Foi o primeiro caso que eu mostrei para vocês. Reparem então, quanto mais rápido eu reduzo a glicada, maior é o risco de adquirir essa polineuropatia do rápido controle glicêmico, que é uma polineuropatia aguda. O prognóstico é bom, mas a dor é perversa. E o paciente, às vezes, é até taxado. Ah, não, você não tem nada, isso está na sua cabeça. Isso é coisa sua. Não, o doente tem alteração de fibra C, fibra térmica. Então, olha aqui. Se eu abaixo a glicada no ritmo de 1% ao mês,
o risco é muito pequeno de ter polineuropatia induzida pelo tratamento. Mas se eu abaixar 5%, 6%, o risco é 90%. E quanto mais rápido eu abaixo a glicada, pior é a dor desses pacientes. E maior é a neuropatia do rápido controle glicêmico. Então, vocês podem pegar na literatura, está saindo muito paper sobre isso, mas eu resumi esses vários papers com 5 itens. A prevalência de polineuropatia, neuropatia diabética induzida pelo tratamento está aumentando, né? Esse ano eu já tive 3 casos no consultório de neuropatia do rápido controle glicêmico com dor perversa. Eu tive que associar 3 drogas para dor nesses pacientes. O prognóstico é bom, mas você tem que avisar o paciente. E outra coisa, derivado opioide piora a dor neuropática. Esse paciente não deem derivado opioide para dor neuropática. É pior, porque o paciente vai ficar ansioso e o risco de adicção é muito grande. Fora os eventos adversos de derivado opioide, né? Além da parte de obstipação grave, disfunção erétil. Bom, lembrar que o fenótipo dessa neuropatia, eles vêm com dor perversa, dor acima de 7, ela pode ter acompanhada, em geral, está acompanhada de desautonomia, né, com hipotensão ortostática, obstipação grave. E a eletromiografia é sempre, sempre normal, porque é lógico, a eletromiografia não pega fibra C, só pega os casos graves, é como o monofilamento. Bom, ela pode ocorrer 1 a 2 semanas após a alta do hospital, quando a glicada cai de 14 para 7,5, 8, em menos de 3 meses. Então, o ideal é que vá 1% ao mês, vá tranquilo, relax, não tenha pressa de baixar a glicada. Vai devagar, 1% ao mês, ele vai bem. Senão o risco dele ter essa neuropatia é muito grande. Tratar a dor com associação de drogas, tratar a desautonomia e estabilizar o controle glicêmico. O prognóstico em 1 a 2 anos é muito bom. Queria agradecer a paciência de me ouvir e acabar com uma frase de um colega nosso. A partir da conclusão que tiramos do que é observável, podemos extrair deduções sobre o que é imperceptível. Exame físico, como dizia o professor Luciano Decour, endocrinologista, exame físico é meia cura. Obrigado.